Vamos lá, muito boa noite a todos, irmãos e irmãs do campo material, do campo espiritual que estão nos acompanhando. Hoje nós vamos ficar aqui por alguns minutos tecendo comentários sobre um fundamento importante para nós, né, religiosos, um fundamento que é o primeiro princípio fundamental da doutrina espírita, Deus. Vamos explorar dentro do limite do que a gente conseguiu pesquisar, porque nós sabemos que é um tema bastante abstrato. Então a gente tem que navegar na ideia de acordo com o pensamento humano, com o histórico, né? A evolução da ideia de Deus e coisas assim que nós vamos tentar explorar. Vamos iniciar falando da etimologia, né? A palavra, porque Deus é um dos conceitos mais antigos e fecundos do patrimônio cultural da humanidade. E ele deriva nas línguas indo-europeias da palavra deivos, que significa resplandecente, luminoso, que designava originalmente o sol, a lua, as estrelas, né? Os astros, por oposição aos humanos, ou seja, que seriam terrestres por natureza. Psicologicamente, corresponde ao objeto supremo da experiência religiosa, no qual se concentram todos os caracteres do que é sagrado. Agora, nós encontramos também, e vamos explorar novamente um pouco mais adiante, nomes como Yahvé, que vem do tetragrama sagrado YHVH ou YHWH, que vertido para o português, encontramos Javé, Jeová, Yahvé. Então, são transliterações possíveis nas línguas portuguesas e espanholas. No entanto, muitos eruditos preferem o uso mais primitivo do nome das 4 consoantes que nós citamos, YHVH, por via do latim, não é? Então vamos falar agora um pouco a respeito da ideia de Deus. Porque, embora seja difícil não só definir Deus, como também provar a sua existência, nós temos condições de senti-lo e de intuí-lo em nossa mente e em nossos corações. A origem da ideia de Deus, ela pode ser concebida através da antiga doutrina cristã, que afirma que Deus se revelou aos antepassados do povo de Israel por meio de comunicações pessoais que lhes deram uma noção verdadeira, porém incompleta, do Deus único, infinito e eterno. Depois, no decurso de sua história, foi o povo alcançando gradualmente uma ideia mais adequada e estável acerca da natureza e dos atributos de Deus. Isso aqui que nós estamos falando é apenas um preâmbulo, nós vamos explorar ainda muitos detalhes aqui dessas coisas. Como resultado de um desenvolvimento puramente natural, né, numa segunda etapa, para desenvolvermos ou concebermos a ideia de Deus, enquanto o homem se manteve no nível meramente animal, não houve nele ideia de Deus, se bem que existisse uma tendência para a religião. As suas necessidades, as suas aspirações não encontravam satisfação no mundo ambiente. Então, aquele homem primitivo conheceu dificuldades, conheceu a dor. Em tais circunstâncias, surgiram no seu espírito, por uma necessidade psicológica, a ideia de encontrar auxílio que de algum lugar viesse, bem como a de algum poder ou poderes capazes de construir, de regular, de coordenar a vida. Então, uma vez introduzida a ideia de Deus, observou-se então uma tendência para a multiplicação dos deuses. E aí adveio também o politeísmo. Com o alargamento da família
para a nação, a esfera de Deus também ia se ampliando. E as vitórias sobre outras nações, assim como um mais largo entendimento no que se concerne ao mundo, teriam produzido, enfim, a ideia de um Deus único, além do qual todos os outros deuses seriam somente pretensos deuses, sem uma existência real. O sentimento instintivo da existência de um poder superior à sua própria capacidade acompanha o homem desde os primórdios da sua experimentação. Ainda na fase tribal, na chamada infância da humanidade, onde, à mercê dessa situação infantil, costumava confundir os fenômenos e as obras da criação com o próprio Criador, iniciando então uma busca da descendência divina que vai acompanhá-lo ao longo de toda a sua evolução. Então, se nós lançarmos um olhar pela história antropológica, veremos a ideia de um Deus presente no pensamento humano, desde remotas tribos da antiguidade, onde tem início através de estranhas e rudimentares formas de exteriorização de culto, como temor ao trovão, ao sol, à lua, passa pela adoração dos ídolos de pedra, que se chama litolatria, e adoração de vegetais, fitolatria, adoração de animais, zoolatria, e do homem, pelo antropomorfismo, para chegar à modernidade, proliferando-se nas mais diversas religiões, seitas e crenças. Quando Jesus nasceu, dando aqui um pequeno salto, em um ambiente hostil, havia um politeísmo ancestral, misturado com o monoteísmo exclusivista e autoritário da tradição judaica. Vamos lembrar o domínio romano nas terras judaicas, não é? Os romanos pagãos com diversos deuses e os judeus já com o entendimento do Deus único. Então, o nosso Mestre Jesus nos legou a sadia revelação do verdadeiro conceito teísta, Theos sendo Deus, não é? Consubstanciado na sua singela e simultânea sublime definição de Deus. Então, por Jesus, Deus fica conhecido como meu Pai, não, porém, o Pai genitor humano, imperfeito, mas o Pai compassivo, misericordioso, justo, bom, que nos dá pão e peixe, e não pedra e serpente, e que nos convida incessantemente para o seu reino de harmonia e paz, através da prática do amor fraterno e da caridade. De onde vem esse negócio de pedra, peixe, serpente? Nós puxamos aqui do Sermão do Monte. O Sermão do Monte está registrado especialmente em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, completamente. Inicia do capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7. Está o Sermão do Monte, que é muito importante para nós cristãos, o seu estudo, a sua compreensão em detalhes. Então, lá no último capítulo, que é Mateus 7, nós encontramos nas palavras de Jesus, dos versículos 9 a 12, ele dizendo assim: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dá uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dá uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então a gente vê nesse trecho Jesus ensinando a lei do amor, pelo respeito ao próximo, não é? Porque para se chegar a Deus, nós temos que passar, em primeiro lugar, por nós, através do nosso aperfeiçoamento,
para depois nós adentrarmos no amor ao próximo e assim nós vamos encontrar o amor a Deus. Portanto, não é um caminho de rituais, de oferendas, de adoração. É um caminho do esforço próprio. E esse trecho do Sermão do Monte, nós vemos então Jesus apresentando Deus como um pai, que em vez de dar ao filho pedra quando ele pede pão, em vez de dar ao filho serpente quando ele pede peixe, né? Ele cuida do filho, lhe dá amor, protege. Esse é que é o nosso Deus compassivo, diferente do Deus vingativo que os judeus tinham ideia, né? Mas aí, prosseguindo com esse histórico, nós tivemos o advento da Idade Média. E a Idade Média, né, foi um advento execrável, teve início com o esfacelamento do Império Romano, no ano 395 da Era Atual, e a humanidade mergulhou no poço dramático do antropomorfismo, ou seja, transformou Deus em um ser humano. Foi escrava, né, da interpretação literal e dogmática do texto bíblico, que atribui a Deus a criação do homem à sua imagem e semelhança, uma escravidão da qual ainda não se libertou até hoje. Então, isso é um pensamento antigo e aposto que muitos de nós, muitos aqui presentes nessa nossa reunião, ainda imagina Deus assim, alguém que está ali, alguém que está nos ouvindo, um ser, né, corpóreo, e nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos que o conceito de Deus é completamente diferente disso, é muito mais ampliado, muito mais extenso. Então, quando ele diz que no poço dramático do antropomorfismo, é baseado naquele trecho bíblico que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós repicamos essa ideia, né, de Deus ser como o homem, tanto que ele foi retratado de tal maneira pelos pintores lá da antiguidade, né, aqueles afrescos maravilhosos. Encontramos Deus encontrando com o homem, né? Acho que na pintura de Michelangelo, lá na Capela Sistina, aquele Deus que encontra assim, dedinho com o homem, a figura humana, não é? Aí vem toda aquela confusão de antropomorfismo com dogmatismo, com a cobrança de indulgências. Aí veio a reforma protestante de Lutero e diversos conflitos que até hoje repercutem na nossa história. Mas este quadro, que foi tristemente pintado em cores tão fortes, ele não invalida a afirmação da doutrina espírita, no sentido de que todos os homens, em todas as épocas da história, sempre tiveram instintivamente o sentimento da existência de Deus e o pressentimento da vida futura, que não são meras ideias adquiridas, mas uma clara e evidente manifestação de um axioma que é aplicado às nossas ciências: o princípio de que não há efeito sem causa e, por conseguinte, de que não existem efeitos inteligentes sem uma causa inteligente. Nós vamos explorar isso mais também um pouco adiante. Aí, passando por essa etapa aí da ideia de Deus, até esse ponto que nós paramos, naturalmente, nós não cobrimos todo o assunto nessas nossas poucas palavras, né? Só para a gente dar uma pincelada. Aí vamos entrar nessa ideia do Cristo, porque o Cristo é a manifestação integral de Deus, é o que nós conhecemos, né, dessa palavra Cristo, que significa o ungido, é um ser permeado de divindade, segundo as palavras do Carlos Torres Pastorino. Então, por esse ser uma manifestação integral de Deus, foi com razão que a humanidade confundiu Cristo com o próprio Deus. Tanto que na religião católica, o Cristo é uma das manifestações da Santíssima Trindade, onde nós temos Deus, Jesus e Espírito Santo para os católicos.
E falamos isso não em tom de deboche, falamos com respeito e com entendimento, porque a humanidade evoluiu, cada um seguindo a sua necessidade, o seu entendimento, e tudo precisa ser analisado com muito respeito e com muita admiração. Só que esse Deus, o Cristo, não o Deus absoluto, mas o Pai, o Filho de Deus, a sua manifestação entre os homens. Ou seja, o Cristo não é o Deus absoluto. É uma manifestação de Deus, é o Filho de Deus, aquele que é, porque a tradução do tetragrama YHWH do Jeová e Yahvé é justamente o eu sou, porque Jesus mesmo se definiu com as seguintes palavras: antes que Abraão fosse, eu sou, que é justamente o significado do Yahvé, do Jeová, do Yoshua, Jesus, todas essas palavras similares, né? Então, eu sou é exatamente o sentido de YHWH, Yahvé, o Jeová. Então, o próprio Jesus confirmou que ele era o Jeová, ele era o Deus dos antigos, a encarnação de Jeová, que se apresenta no Antigo Testamento. Esse Espírito Jeová, ele foi o construtor e o criador da terra. E realmente é o que nós encontramos no livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel ao Chico Xavier. Então ele agora estava na terra, a terra foi feita por ele, os seus não os reconheceram, porque isso vem daquela teologia de João. E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava em Deus. Então nós vemos uma semelhança entre Jeová e Jesus. Jeová, Espírito diretor das atividades na terra, tomou o nome de Jesus quando reencarnou em nosso planeta, ou melhor dizendo, em seu planeta, no planeta dele, no planeta que ele criou. Então leia-se o que está escrito em Isaías, quando esse profeta fala ao povo israelita. Isaías 60:2: em ti nascerá Jeová. A palavra Deus, ela tomou um significado de princípio, de explicação de todas as coisas. Uma entidade superior, um ser imanente, ou seja, que atrai, né? Que permite a nossa imantação com ele, um ser transcendente ao mundo, um princípio, um fim, ou um princípio e fim, princípio ou fim, um ser simplíssimo, potentíssimo, único ou não, pessoal ou impessoal, consciente ou inconsciente, fonte e origem de tudo, venerado, adorado, respeitado, amado nas religiões e nas diversas ciências. Vejam quantas expressões, quantos adjetivos a gente encontra quando nós vamos buscar a definição de Deus. Então, em toda a parte onde está o homem, em seu pensamento, em suas especulações, a ideia de Deus aflora e exige explicações. É objeto de fé ou de razão, de temor ou de amor, mas para ele se dirigem as atenções humanas, não só para afirmar a sua existência, como também para negar a sua existência. Então nós lhe damos a extensão de nossa própria visão. Quer dizer, quanto mais primitivos nós formos, mais nós vamos associar essa entidade, esse ser, Deus, às coisas palpáveis, como trovão, tempestade, bosque. Isso é que vai ser Deus para nós. E à medida que nós progredimos no campo da espiritualidade, aí nós vamos lidar com notações de energia, de criação, de infinito, de coisa indefinível, etc. Ou seja, o homem projeta a Deus à sua imagem e semelhança, à sua capacidade, né, de pensamento, de definição das coisas. A imagem do Deus homem poderia ser então substituída por uma irradiação universal daquela inteligência soberanamente justa e misericordiosa.
nada palpável mais, mas uma energia irradiante. Porém, onde estaria o epicentro dessa irradiação? Ninguém sabe e é mesmo provável que não seja fixo, mas que percorra eterna e infinitamente o universo sideral, de modo que, por exemplo, para orar a Deus, para orar e a oração chegar até Deus, não é preciso local ou horário determinados, senão apenas integrar o nosso pensamento com o pensamento cósmico, que se resume na palavra amor. Então nós vemos nesse último pensamento aí, um entendimento de Deus expandido pelo todo universal, e não mais um antropomorfismo que Deus é alguém, que ele está ali, que está nos observando, que está nos monitorando, que está apontando o seu dedo. Então agora vamos adentrar o Espiritismo propriamente dito. No Espiritismo devemos lembrar sempre que Deus não tem forma, pois difere de tudo que é material. Devemos sim intuí-lo, simplesmente como uma causa primária de todas as coisas. Olha o que diz o Espírito Emmanuel na obra O Consolador, lá na terceira parte, porque a obra O Consolador é a obra construída por pessoas, por espíritas intelectuais que dirigiram organizadamente ao Emmanuel diversas perguntas. Emmanuel respondeu a todas elas e a FEB organizou esse livro em 3 partes: Filosofia, Ciência e Religião. Na questão 261 de O Consolador, pergunta-se para Emmanuel: no princípio era o Verbo. Como deveremos entender esta afirmativa do texto sagrado? Então Emmanuel responde assim: o apóstolo João, porque são deles essas palavras, o princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava em Deus. O apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava em Deus. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Então, quando diz no princípio era o Verbo aí está significando justamente o poder criador de Deus. Esse poder criador estava em Deus, que é a vida, que é o amor, que é justamente essa expressão da criação. E Jesus identificou, esse Deus com sua misericórdia e sabedoria desde a organização do planeta, como dissemos. Por isso esse verbo que é oculto, esse poder criador, ele é uma assinatura dessa luz divina em todas as coisas e em todos os seres. Agora vamos às perguntas de O Livro dos Espíritos. Logo no início, na primeira parte de O Livro dos Espíritos, nós encontramos o tópico Deus e o Infinito. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, das causas primárias, que é essa parte inicial, que vai falar dos elementos gerais do universo. A parte 2, o mundo espírita, o mundo dos espíritos. A parte 3, as leis morais. E a parte 4, das esperanças e consolações. Então nós temos aqui na primeira parte os elementos, e aí nós vamos entender que o elemento de estudo do espiritismo não vai ser Deus, não vai ser matéria, vai ser espírito. Esse é o elemento. Na parte 2 vai mostrar onde que esse elemento se manifesta, no mundo material e no mundo espiritual. Na parte 3, nós vamos encontrar quais leis regem esse elemento espírito, vão ser as leis morais. E na parte 4, as consequências desse elemento que manifesta nesse universo. Obedecendo ou não a essas leis, o que vai acontecer com ele? Penas e gozos futuros.
Então, olha que maravilha que é essa estrutura de O Livro dos Espíritos. Então, logo na primeira pergunta, nós encontramos Kardec questionando: que é Deus? Para não pressupor quem é Deus, que aí já seria um antropomorfismo, né? Que é Deus? Aí os espíritos respondem para o Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é um conceito. Não dá para a gente imaginar alguém, não dá para a gente imaginar algo que a gente conheça palpável. É uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Kardec pergunta: o que se deve entender por infinito? Os espíritos respondem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Então olha como é que a gente tem que abstrair daquilo que a gente está acostumado para a gente começar a tentar entender essas respostas, né? Aí olha a pergunta seguinte: pode-se dizer que Deus é o infinito? Olha o que os espíritos disseram: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Aí nós ficamos mais ainda intrigados com essas respostas, né? E o Kardec completa dizendo: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra coisa que não está mais do que a primeira. Então, estamos aqui ainda meio perdidos com relação a isso, né? Quando dizemos, aí vem uma pergunta que nos ajuda a entender um pouco mais a respeito de Deus. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos? Os espíritos falam: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, às quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Continuamos ainda sem uma resposta completa. Mas seguindo essas qualidades de Deus, nós encontramos então algumas definições. Por exemplo, Deus é eterno. Por que Deus é eterno? Aí vem a resposta que dá a condição. Se ele tivesse tido princípio, não teria sido eterno. Teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. Então Deus é eterno, acabou. Ele é incriado. É imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Ele é imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então não pode ter divisão de poder no universo. É onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. Aqui não houvesse feito, seriam obra de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. E nós, muitas vezes, duvidamos da justiça e da bondade de Deus quando as coisas dão errado, né? Saem fora da nossa expectativa,
quando acontecem tragédias, perdas violentas, afetivas, materiais, é porque ainda nos falta compreensão dessa lógica do caminho evolutivo, da necessidade de nós passarmos por experiências de aperfeiçoamento, da lei de causa e efeito a que todos nós estamos sujeitos, de que nós herdamos a nós mesmos de vidas passadas e que, se não podemos arcar com os débitos que nós angariamos em vidas anteriores, nós temos que reparar agora, na vida presente ou na vida seguinte. Então não há por que reclamar de ninguém dos nossos infortúnios, a não ser de nós mesmos. Quando nós tivermos essa compreensão plena, nós vamos nos sentir muito melhores e muito mais seguros daquilo que a gente precisa fazer, almejando o nosso futuro. Então, para o Espiritismo, Deus é o Criador do universo. Admite a tese monoteísta. Os espíritos por ele criado, conforme o grau de evolução alcançado, podem ser classificados como espíritos co-criadores em plano maior. E há também os co-criadores em plano menor. Isso é definido pelo André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Então, olha só, os co-criadores em plano maior tomam o plasma divino, convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes e obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então, Jesus, o Cristo, melhor dizendo, não Jesus, que Jesus foi o homem que o Cristo manifestou, o Cristo, ele é um espírito co-criador em plano maior, porque, de acordo com essa definição, ele pode criar mundos, ele pode criar habitações cósmicas. Já o espírito co-criador em plano menor não é um criador absoluto, mas um colaborador consciente da criação, responsável por moldar a realidade em nível relativo, conforme seu grau de evolução moral e intelectual. Então, nós, quando evoluirmos mais, já estamos nos candidatando a co-criadores em plano menor, auxiliares do Cristo, auxiliares na criação, moldando a realidade num nível relativo, mas ajudando outros espíritos a evoluírem. Agora nós vamos ler aqui uma pergunta de O Livro dos Espíritos, que ela parece estar fora de ordem, mas nós queremos chamar a atenção para um detalhe da resposta. É quando Kardec pergunta sobre panteísmo. É a pergunta 14. E a pergunta é: Deus é um ser distinto? Ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Ou seja, a natureza é Deus. Deus seria tudo somado. Aí os espíritos respondem: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra. Aí vem um trecho da resposta que é muito importante para nós espíritas. Diz assim: Deus existe. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além. Ou seja, vamos ver o restante. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Ou seja, os espíritos estão dizendo para a gente que não adianta ficar tentando estudar Deus. Não adianta a gente perder muito tempo procurando entender Deus, porque isso também só será possível
à medida que nós evoluirmos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É a sexta bem-aventurança de Mateus. Os puros de coração verão a Deus. Ora, então não é uma visão física, não é olhar e ver Deus. É uma visão de compreensão, porque a pureza de coração pressupõe que o espírito alcançou um nível evolutivo tão grande, ele não tem mais imperfeições, então ele vai compreender Deus, a sua natureza. Então é nesse momento que nós temos que pensar que agora não é possível compreender Deus na sua totalidade. Nós estamos aqui tentando, usar as palavras, os conceitos que nós conhecemos para que a gente possa aprender alguma coisa a respeito desse assunto sob a ótica espírita. Por exemplo, no espiritismo, nós sabemos que existe aquele conceito evolutivo das 3 revelações. Quais são as 3 revelações que Deus permitiu que nós tivéssemos, nós humanos? A primeira revelação foi naquela fase de Moisés, que trouxe noções de direito e de justiça para a humanidade, as leis mosaicas, mas que também pressupunham punições que incluíam inclusive matança, morte. Aí veio a segunda revelação com Jesus, que trouxe a revelação pelo amor, que Jesus ensinou, que ele vivenciou, que ele exemplificou para nós. E por fim, uma terceira revelação, que veio nos dar um pouco mais de entendimento, trazendo conhecimento sobre a nossa existência, sobre a comunicabilidade e a eternidade do espírito, mostrando que o espírito sobrevive à matéria, que existe um mundo espiritual, que ele se comunica conosco e mostrando o plano para o futuro, a nossa vida futura. Então, essa terceira revelação, há quem diga que é a doutrina espírita ou que é o espiritismo, e há quem diga que é, ou que foram, ou que são ainda as manifestações dos espíritos superiores mais avançados, nos trazendo o complemento da lei, trazendo, ou melhor dizendo, o entendimento mais apurado da lei de amor, justiça, caridade que Jesus veio nos mostrar, não é? Superando, completando a lei mosaica, trazendo um novo patamar, e aí vieram os espíritos trazendo maiores detalhes, Então essas revelações, elas vieram até nós, trazidas à medida que o homem, que a sociedade tivesse capacidade de melhor entender, estudar, compreender essas mudanças tão significativas. Então, quando nós vemos hoje irmãos, irmãs ainda navegando em doutrinas puramente dogmáticas, aceitando crenças cegas, guiadas por líderes que ditam as leis, que ditam as regras e não estimulam o raciocínio das pessoas, A gente, quando participa de cerimônias religiosas em templos que não são do nosso seio espírita, porque nós também não temos templos, nós temos as casas espíritas, e não se pode dizer que o espiritismo é uma religião como as outras, porque nós não temos sacerdócio, nós não temos liderança única, não existe isso. Mas nós temos a ideia de Deus, a intenção de seguir o preceito do amor, da caridade que o Cristo nos trouxe. Então, por isso o espiritismo pode ser considerado, sim, uma religião. Mas nós estamos querendo dizer o seguinte, que essa revelação para nós, ela nos traz um conforto de que nós não estamos amarrados a dogmas, não estamos amarrados a regras que às vezes são absurdas, não é? E que nós evoluímos por nós mesmos, com base no nosso avanço moral, e não porque passamos por essa ou por aquela cerimônia, que nós não vamos para um ambiente melhor porque recebemos, quando éramos crianças, uma cerimônia assim, um assado, onde nós passamos por aquele crivo ali. Então os irmãos estão entendendo o que nós estamos dizendo,
porque de acordo com o Espiritismo, nós temos que caminhar para o lado da fé, e a fé ela é inata no ser humano, ou seja, ela é um sentimento natural, mas ela precisa ser trabalhada no campo do raciocínio. Não adianta apenas crer, é preciso saber por que se crê. Então, nesse sentido, o Allan Kardec elaborou a nossa codificação. E observe que, junto do título de O Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador colocou uma frase assim: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quer dizer, nunca aceitar nada sem o crivo da razão. E com relação às provas da existência de Deus, me prova que Deus existe, né? Você já deve ter ouvido isso de alguma forma, né? Olha essa frase que nós encontramos, que foi bolada, foi idealizada por um biólogo americano, que nós nem sabemos quem foi esse biólogo. Ele disse assim: a probabilidade do universo ter sido criado por acaso é semelhante à probabilidade de uma enciclopédia ter sido compilada durante a explosão de uma tipografia. Ou seja, estava lá uma tipografia, todas aquelas pecinhas que imprimem revistas, jornais, livros, né? Naturalmente, estamos falando de uma época que não é a era digital, que é diferente o processo. Estão lá todas as letras reunidas, vem uma explosão, as letras caem, se ajuntam e formam uma enciclopédia. Essa seria a probabilidade do universo ter sido criado por acaso. É uma ideia completamente absurda, né? Então vem aqui a pergunta número 4 de O Livro dos Espíritos, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, a vossa razão responderá. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Pergunta número 5. A de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base e ainda uma consequência do princípio não há efeito sem causa? E assim as perguntas vão evoluindo, 6, 7, 8, 9 em O Livro dos Espíritos, mostrando para nós como que é esse pensamento da espiritualidade a respeito da prova da existência de Deus. Aí nós encontramos uma coisa aqui muito interessante que nós ainda vamos explorar. São as teses de São Tomás de Aquino, que foi um filósofo. E ele diz o seguinte, né, que há uma desproporcionalidade entre a causa e o efeito muito grande. Quando a gente vê o universo, né, e não conhece a causa, só vemos o efeito. Então ele diz que se só percebemos parte de uma causa, nem por isso ela deixa de ser verdadeira. E a parte da causa é o que nós entendemos a respeito de Deus, não é? Então, atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego, não pode produzir efeitos inteligentes. As pessoas, principalmente os ateus, eles justificam, e eu conheço isso bem, porque eu tenho parente muito próximo assim, que tudo vem da matéria. Então é como se fosse um milagre. Os átomos, as moléculas, resolvem se reunir e criam a consciência, e criam a evolução das espécies e tudo mais. Quer dizer, tudo vem de um poder da própria matéria, não tem uma inteligência por trás organizada projetando tudo isso. Esse é o argumento do ateu, né? Principalmente dos cientistas ateus. Agora vamos falar um pouquinho, porque falta aí alguns minutinhos, sobre Deus no pensamento filosófico, porque tem umas coisas muito interessantes, mas a filosofia é a ciência geral dos princípios e das causas, do sistema de noções geral sobre o conjunto das coisas, que busca a concepção positiva ou negativa de Deus, não por princípios físicos e químicos das ciências exatas, nem por dogmas religiosos, mas pelo raciocínio. Assim trabalha a filosofia. Então nós temos uma divisão entre os filósofos. Tem os materialistas,
para quem o homem é apenas um corpo animado, o pensamento é produto do cérebro e negam a existência de Deus. E tem os filósofos espiritualistas de diversos autores, encontramos conceitos mitológicos, teocráticos, misturados. Nós temos um filósofo que ele é teocida, ele matou Deus. Temos um outro panteísta, temos um filósofo que aposentou Deus. É o tal do Augusto Comte. O Augusto Comte, ele diz que chegou a época de reduzir Deus às suas fronteiras, agradecendo os seus serviços provisórios. Então, olha por onde navegou, né, a mente humana nesse campo da filosofia. Mas vamos ver se dá tempo da gente falar sobre o São Tomás de Aquino, que foi um dos maiores teólogos e filósofos da história do cristianismo, especialmente da Igreja Católica. Nasceu na Itália, foi frade dominicano, se destacou por unir de maneira profunda a fé e razão. Então aí ele já aproximou-se do espiritismo. Então ele contribuiu, né, em termos de pensamento, com essa harmonia entre fé e razão, onde ele diz que a verdade é una, porque vem de Deus, a razão humana pode alcançar certas verdades sobre Deus, como a sua existência, certas verdades, e a revelação completa aquilo que a razão não consegue atingir sozinha. Ou seja, a revelação, né, que a gente tem completa o que a razão não consegue atingir, o que Deus se revelou para nós. Agora, vem aqui as 5 vias, as provas da existência de Deus. Primeira via, motor imóvel, ou seja, movimento. A ideia básica, tudo que se move é movido por algo. Raciocínio, no mundo vemos coisas em movimento. Nada pode dar movimento a si mesmo, porque para mover-se precisaria já estar em ato. Logo, cada coisa é movida por outra. Então, não é possível uma regressão infinita, portanto, deve haver um primeiro motor que não foi movido por outro. Ele está raciocinando, tentando explicar Deus. Esse primeiro motor é Deus. Segundo, causa primeira, causa eficiente. Tudo que existe tem uma causa. Nada é causa de si mesmo, porque seria contraditório. As coisas são causadas por outras causas. Não é possível uma cadeia infinita de causas. Deve haver uma causa primeira não causada. Essa causa primeira é Deus. Terceira via, terceira justificativa, ser necessário. A contingência. As coisas podem existir ou não existir. No mundo tudo é contingente, nasce, muda e morre. Se tudo fosse contingente, poderia ter havido um momento em que nada existia, mas do nada, nada surge. Deve existir um ser necessário que sempre existiu e não depende de outro ser. Esse ser necessário é Deus. Depois a quarta, penúltima, graus de perfeição. Percebemos graus de qualidades mais ou menos bom, verdadeiro, nobre. E o raciocínio, comparações implicam em um padrão máximo. Por exemplo, algo é mais quente porque se aproxima do máximo de calor. Deve existir um ser que é a perfeição máxima em todas as qualidades. Esse ser perfeito é Deus. E a última justificativa, finalidade ou governo do mundo. A natureza age com finalidade, a natureza tem ordem, tem propósito. O raciocínio, coisas sem inteligência, como plantas, leis físicas, astro, agem de modo ordenado. Elas atingem fins com regularidade. O que não tem inteligência não pode orientar-se sozinho para um fim. Logo, deve existir uma inteligência suprema que dirige tudo. Essa inteligência ordenadora é Deus.